Olá, eu sou o professor Bruno Viana, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à resolução dos exercícios dos itens, do Enem da prova amarela, o segundo bloco de itens. Então, vamos lá, vamos para a primeira questão. Bem, eu vou optar em usar aquele esquema do vídeo anterior de estratégia só nessa primeira questão. Então, nas outras questões e nos vídeos que virão a seguir, eu não pretendo mais mostrar a estratégia, até para a gente não perder muito tempo. A ideia eu acho que eu já consegui passar. Então, a gente vai comentar aí durante a resolução. Então, vamos lá. Questão 141. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve-se este gráfico. Então, está aí o gráfico. O mais escuro é o A, o mais claro é o B. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Bem, então, vamos lá. Meu foco é no enunciado. Probabilidade dos dois comprarem em fevereiro de 2012. Então, um de A e um do B. Como é que eu vou descobrir isso? Calcular a probabilidade de eu ter sorteado um comprador do produto A em fevereiro e a probabilidade de eu ter sorteado um comprador do produto B em fevereiro. E onde eu consigo essas informações? No gráfico. Então, buscando essas informações no gráfico, eu calculo essas duas coisas e multiplico, por causa do E. Então, vamos lá. Total de compradores de A. Então, vamos olhar lá no gráfico. Eu tenho 10 compradores em janeiro, 30 em fevereiro, 60 em março, total de 100. Eu quero em fevereiro, então é 30 num total de 100, 30%, mas eu vou deixar em forma de fração devido às alternativas. Então, 3 décimos. De B, eu tenho 20 em janeiro, 20 em fevereiro e 80 em março. Então, tenho um total de 120. Fevereiro foram 20, então 20 num total de 120. Simplificando, eu tenho 1/6. E aí, é só multiplicar. P de A vezes P de B, 3 décimos vezes 1/6. Simplificando por 3 aqui eu tenho 1. Por 3 aqui eu tenho 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 10, 20. Então, 1/20º, gabarito, letra A. Vamos para o próximo. Questão 142. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x e y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. Bem, na resolução eu leio os conjuntos com mais calma. A seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento, cada obtendo uma figura. Então, agora enunciado. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Então, vamos lá. Bem, o primeiro conjunto algébrico é a equação de uma circunferência. Bem, a equação reduzida de uma circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Bem, então, aquela circunferência tem x menos 0 ao quadrado, para dar x ao quadrado. E o y é a mesma coisa, y menos 0 ao quadrado, para dar y ao quadrado. E do lado direito eu tenho 9, que é 3 ao quadrado. O que isso mostra para a gente? Que é uma circunferência de centro na origem e o raio é 3. Bem, vamos tentar eliminar algumas opções. Nenhum outro conjunto algébrico é uma circunferência, então só tem que ter uma circunferência. A única circunferência que tem na letra A tem raio 9, e a gente já viu que o nosso raio é 3, então não é a letra A. A letra D está atendendo, centro na origem, raio 3. A letra B não. De novo, apesar do centro estar na origem, o raio é 9.
e a C e a E atendem. Então, só com o primeiro conjunto algébrico eu já eliminei letra A e letra B. O V não vai eliminar ninguém, porque o ponto 00, que é a origem do plano cartesiano, está marcado em todos. Vamos para a parábola. Bem, eu sei que uma função quadrática, posso encarar como uma função quadrática, quem está ao quadrado é o y, né? Se fosse o x, quem está ao quadrado é o x. Se fosse o y, não poderia. Eu sei que uma função quadrática tem essa cara aqui. Né? Lá na minha opção, você nota que o A é menos 1, o B é 0, por isso que não tem x, e o C é menos 1. Bem, o C é onde o gráfico corta o eixo y. Né? Então, vai cortar o eixo y no menos 1. E o A está me dizendo que a concavidade dessa parábola está para baixo, que ele é negativo. Só que eu só posso desenhar essa circunferência, segundo o texto, variando de menos 1 a 1. Né? Então, x menos 1, x1. Bem, então eu já sei que vai cortar aqui no menos 1. E, como não tem x, se eu colocar menos 1 ou 1 ao quadrado, vai dar 1. Com esse sinal de menos na frente, fica menos 1 com menos 1, vai dar menos 2. Então, para os valores de x igual a menos 1 e 1, o meu y dá menos 2. Então, temos aqui um rostinho para baixo na parte negativa do y. Então, o que já elimina a letra D, está na parte positiva. E que elimina a letra C também, porque o sorrisinho está para cima. A concavidade não pode estar para cima, já que o A é positivo. Então, gabarito, letra E. Então, vamos para a próxima. Repara que eu nem analisei o conjunto algébrico 3 e 4, mas se você fizer isso, você vai ver que os vértices vão dar exatamente esses quadradinhos aqui. Questão 143. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bem, então, vou tentar resolver essa questão de duas maneiras. A primeira, usando a aritmética, a gente diz que é reduzindo a unidade, né? E a segunda, pela clássica regra de 3 composta. Então, vamos lá. Qual é a situação? Eu tenho 900 metros cúbicos que vão ser escoados por 6 ralos. Então, 900 dividido por 6, 150. Então, vou ter 150 metros cúbicos, cada ralo escoando em 6 horas. Bem, mas se eu dividir esses 150 metros cúbicos de cada ralo em 6 horas, 150 dividido por 6 dá 25. Então, são 25 metros cúbicos de que cada ralo escoa a cada hora. Então, dito isto, a minha nova situação quer que eu faça isso em 4 horas. Então, se eu pego essa informação e multiplico por 4, 4 vezes 25 dá 100. 100 metros cúbicos por ralo na nova situação. Só que agora em 4 horas. Né? E agora não são mais 900 metros cúbicos, são 500 metros cúbicos. Então, se eu pego esses 500 metros cúbicos e divido, né, por 100 metros cúbicos por ralo, eu vou descobrir a quantidade de ralos. 500 por 100 dá 5. Então, gabarito, letra C. Bem, como é que eu pensaria em resolver essa mesma questão usando a técnica de regra de 3 compostas? Então, vamos lá. A primeira situação é que eu tenho 900 metros cúbicos que vão ser escoados por 6 ralos em 6 horas. A nova situação é que eu tenho 500 metros cúbicos. Eu não sei a quantidade de ralos, eu preciso saber. Então, x ralos.
só que agora em 4 horas. Eu vou optar por fixar a grandeza ralos e vou comparar com as outras, saber se a relação entre essa grandeza com as outras é direta ou inversamente proporcional. Bem, vamos analisar só a quantidade de metros cúbicos. Vamos imaginar que a quantidade de horas não se alterou. Se eu tenho mais metros cúbicos, eu vou precisar de mais ralos. Ou se eu tiver menos metros cúbicos, que é o caso, vou precisar de menos ralos. Então a relação aqui é diretamente proporcional. Agora, imaginando que a quantidade de metros cúbicos não tenha sido alterada, se eu tenho mais ralos, a quantidade de horas vai diminuir de escoamento, porque eu tenho mais ralos escoando. Se eu tenho menos ralos, a quantidade de horas vai aumentar. Então, em relação ao meu fixo, é inversamente proporcional. E como é que a gente monta? Bem, a gente repete aqui a razão que está com o x, e do lado direito da igualdade eu vou botar as outras razões, multiplicando ela uma pela outra da seguinte maneira. A que for diretamente proporcional, eu repito na mesma ordem, e a que for inversamente proporcional, eu vou inverter. Então, em vez de escrever 6 sobre 4, eu escrevo 4 sextos. Simplificando, né, dividido por 100 aqui e 100 aqui, os zeros vão embora. Dividindo por 2 aqui vai dar 2, e aqui embaixo vai dar 3. E dividindo 9 por 3 vai dar 3, e aqui 3 por 3 dá 1. Então, eu fiquei com o quê? Fiquei com 6 sobre x é igual a 3 vezes 2, 6, e 5 vezes 1, 5. Se o numerador é igual, para essas frações serem iguais, os denominadores também vão ter que ser. Então, 5 ralos, gabarito confirmando, letra C. Ok? Então, você faz a técnica que você conseguir. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 144. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetro. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Aí a pergunta: a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Bem, vou fazer também de duas maneiras, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer da maneira mais braçal e mais calma, né? Mas dá para ser feito de cabeça, você vai ver. A área de uma placa antiga, né, é um quadrado, o lado mede y, então a área dessa placa vai ser y ao quadrado. Ok. A área da placa nova vai ser a área do novo quadrado, né, que é o novo lado elevado ao quadrado. Como ele triplicou a medida do lado, vai ser 3y. Então a área vai ser 3y ao quadrado, que dá 9y ao quadrado. Ok, mas a área de N placas antigas ele mandou chamar de S. Como é que eu escrevo esse S algebricamente? Bem, é a quantidade de placas vezes a área de uma placa. Então é S vezes N vezes Y, N vezes Y ao quadrado. E agora, na nova demanda, né, vão ser X placas e a área continua a mesma, S. Então, eu escrevo S como a quantidade de placas, de novas placas, que é X, vezes a área da nova placa, que é 9Y ao quadrado. Como o S daqui é o mesmo daqui, eu vou igualar essas duas equações e vou conseguir uma relação com x e n, já que eu posso dividir y ao quadrado dos dois lados, já que não tem nenhuma soma e subtração. Então, eu vou ficar com 9x igual a n, logo x é n sobre 9, gabarito, letra A. Bem, mas se você compreende que se eu pego uma unidade de comprimento e multiplico por k, a unidade de área vai ser multiplicada por k ao quadrado e a unidade de volume vai ser multiplicada por k ao cubo. Claro, só se as figuras forem semelhantes, que é o nosso caso aqui, trata-se de 2 quadrados. Bem, como eu multipliquei o lado, a medida de todos os lados por 3, o meu k vale 3, e o lado é a medida de comprimento. Então, a área vai ser multiplicada por 9.
Mas cuidado para você não cair no distrator. Ah, vai ser 9N. Não. Se eu aumentei o número, o tamanho das placas, né, e eu estou conservando a área, né, eu vou ter uma quantidade menor, né, de placas. Então, eu vou dividir por 9. Então, você poderia fazer essa questão de cabeça, sem muito escrever. Então, gabarito letra A. Vamos para o último item. Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade e volume 12 metros cúbicos, cujo raio da base tem raio R e centro O. Então, tem uma piscina, a profundidade dela é de 1 metro, ela é cilíndrica, ela tem um centro O e um raio R. E o volume dessa piscina é de 12 mil litros, ou melhor, 12 metros cúbicos. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. Então, vou tridimensionalizar a figura que ele deu, né? Então, está aqui a ilha, né? Um novo cilindro, a profundidade vai ser a mesma, que as bases coincidem, e o raio agora é Rzinho, né? O raio da ilha de lazer será Rzinho. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água da piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere, então, o volume dessa região aqui de água vai ser de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere 3 para o valor aproximado para π, e aí vem a pergunta. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer em metros estará mais próximo de... Bem, pelas informações do texto base, eu só consigo relacionar esse R com o volume. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o volume antigo da piscina, que é de 12 metros cúbicos, menos o volume da ilha, que eu não sei, vai ter que ser igual ao volume novo da piscina, que é 4 metros cúbicos. Então, vamos lá. Então, volume antigo da piscina, 12 metros cúbicos. Volume novo da piscina, 4 metros cúbicos. E como a ilha é um cilindro, é o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. Ok. Então, vou colocar esse 12 lá para o outro lado. Então, vai ficar 4 menos 12. E menos a área da base vezes a altura. Πr ao quadrado é a área da base, já que é um cilindro circular, né? E a altura é a profundidade, 1. Então, eu vou ter menos πr ao quadrado é menor ou igual a menos 8. Multiplicando isso daqui por menos 1, cuidado que é uma inequação, né? Eu vou ter 3, trocando logo π por 3, né? R ao quadrado é maior ou igual a 8. Né? Na desigualdade, a gente inverte aí quando a gente multiplica por menos 1. Logo, R ao quadrado é maior ou igual a 8 terços. E 8 terços é 2,66666. Então, o meu raio vai ser maior ou igual a raiz quadrada de 2,666. Ah, mas como calcular isso? Eu não preciso calcular. Veja, por isso que é bom saber algumas raízes quadradas de cabeça. Raiz quadrada de 256 é 16. Então, a raiz quadrada de 2,56 é 1,6. E 289 é 17 vezes 17. Então, a raiz quadrada de 2,89 é 1,7. Bem, note que esse valor está mais perto desse, né, do que de 1,7. E a gente pode concluir, então, que o raio estará mais próximo de 1,6. Então, gabarito letra A. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Em outros vídeos eu já disponibilizei meu e-mail, né, para vocês tirarem qualquer dúvida. Espero que quem esteja assistindo o vídeo possa divulgar aí para os outros colegas. E sabendo que quem tem tempo, quem está bem, eu espero que esteja utilizando esse tempo de uma maneira bem produtiva e usando parte deles aí para essa empreitada que é o Enem. Então, boa sorte para vocês, fiquem bem, se cuidem. Espero estar com vocês em breve. Grande abraço. Até a próxima.